Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Todas as vezes que eu leio esse capítulo, que eu leio o título desse capítulo, eu tenho assim a certeza, quando eu leio os tópicos e faço uma reflexão profunda, do quão distante nós estamos desses sede perfeitos. Mas também do quanto de belo esse capítulo ele nos mostra o quanto de belo tudo isso tem em relação ao nosso processo evolutivo. Nesse capítulo, que Kardec, juntamente com os espíritos, ele compila e organiza de uma forma extremamente sábia. Ele coloca os caracteres da perfeição, e quando a gente lê os caracteres da perfeição, nós percebemos o quão distantes nós estamos dela, mas também percebemos o quanto nós temos a certeza que um dia nós chegaremos lá. E percebemos também o quanto a nossa consciência inicia um processo de despertar. Inicia um processo tão importante que nos dá força e coragem para a gente não desistir. O quanto a gente se envolve através de momentos profundos, de insights, que a nossa alma se alegra, sentindo a presença desses irmãos, desses amigos espirituais e daquilo que vem a ser Deus e que está tão distante de nós e ao mesmo tempo em nós. Esses dias, essa semana, na verdade, eu estava ouvindo o Pondé conversando com outro filósofo e ele disse, esse outro filósofo, que eu não sei o nome, não vou lembrar, ele diz assim, que ele gostaria que no mundo houvesse mais ateus, porque aqueles que sabem que Deus não existe, porque Deus não existe, ele diz, porque Deus é. Então, ao mesmo tempo que esse Deus está tão distante, quando a gente pensa num Deus enquanto um ser de nós, ele está tão próximo. Ele está dentro de nós. Ele está em tudo. Em absolutamente tudo. Em todos os reinos da natureza. Em todo o universo. Todo o nosso corpo físico. Tão próximo. E ao mesmo tempo a gente sente um caminho tão longo e árduo para a gente compreender o que vem a ser essa bondade divina, essa perfeição. E o capítulo diz caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. O homem de bem, quais são as características do homem de bem? Nós somos. Nós estamos tentando. Muitas vezes a gente se pega com pensamentos ainda, cruéis, a gente se pega ainda fazendo julgamentos ainda muito severos em relação ao nosso próximo, nós nos pegamos ainda com fala extremamente densa, com comportamento ainda inadequado, porque ainda somos assim. Estamos nesse patamar, esse é o nosso patamar de nível de desenvolvimento espiritual. Quais são esses atributos que ficam tão claros dentro da doutrina, mas tão difíceis para nós, para serem alcançados? Então que a gente consiga sair daqui refletindo, realmente pensando, qual é a minha posição em tudo isso? Eu acredito que para a maioria de nós, os que não estão aqui pela dor,
ou os que não estejam aqui pela primeira vez. Aliás, tem alguém que esteja aqui pela primeira vez? Aqui na casa? Não? E aqueles que vêm às vezes para conhecer, porque ouviram falar, né? A gente tem a curiosidade de conhecer uma outra religião muitas vezes, ou aquilo que a gente acredita ser sobrenatural, né? Em relação à doutrina, a gente tem muito isso. Pessoas que vêm em busca de milagres, quando o milagre, na verdade, não existe, né? Milagre somos nós, o milagre está em nós. E a gente busca isso, porque a gente quer, na verdade, que a gente procure uma casa que resolva os nossos problemas. Quando a resolução desses problemas só depende de cada um de nós. Só de cada um de nós. Ninguém vai nos mostrar o caminho. A espiritualidade, ela nos intui, mas a escolha, o livre-arbítrio, ele é nosso. Então, eu sou realmente um homem de bem. Eu posso dizer para vocês que eu me surpreendi muito com a questão política do nosso país. E que eu ainda estou tão distante, porque eu julguei muitas vezes. Então, a gente sentia assim que o quanto nós, mesmo o bom espírita, como está colocando aqui, os bons espíritas, brigaram entre si por crenças. Porque o que eu quero dizer, assim, se a gente nem se conhece, com que certeza eu posso dizer que eu conheço o outro? Se nós temos comportamentos inadequados e comportamentos surpreendentes, porque muitas vezes a gente diz assim, eu acredito que eu não faça isso. Mas nós não podemos esquecer que se nós formos pensar em mundos, né, nessa cadeia evolutiva, nós estamos muito mais próximos do animal do que o ser evoluído, do que espíritos felizes. Nós somos, na escala evolutiva, nós estamos no segundo degrau. Abaixo de nós, muitos primitivos. Então, nós somos muito mais primitivos do que espíritos de luz. A luz existe em nós, mas brilha a vossa luz. Para fazer essa luz brilhar, o que é que nós estamos fazendo? Quando André Luiz foi convidado a atravessar o umbral e ele foi convidado a fazer uma prece, foi a primeira vez em Mensageiros que ele conseguiu olhar para o corpo dele e perceber que ele estava iluminado. Mas foi ele, foi o pensamento dele, foi conquista daquela alma. O brilho depende de nós. Ah, mas a minha família, o meu filho, esse não é um comportamento do ser de perfeitos. Porque eu tenho a família que eu preciso e não a que eu mereço. E nem sempre a nossa família espiritual. E eu não posso sentir culpa por isso. Porque a doutrina, ela é esclarecedora. Dentro dos nossos lares estão os nossos desafetos. Dentro dos nossos lares estão os nossos desafios. Quer não reencarnar? Não voltar mais com aquela pessoa? Aprenda a amá-lo. E não suportá-lo. E não suportá-la. Chico uma vez foi procurado por uma mulher, uma esposa, que disse que o companheiro era alcoólatra. E que ela iria se separar, mas que ela já tinha ficado com ele perdoado muitas e muitas vezes. Mais de 70 vezes, 7 vezes. E que ela tinha certeza que não precisava voltar com ele. Emmanuel disse para Chico, diga a ela que ela vai voltar com ele. E aí o Chico ficou, ele falou, mas eu tenho certeza que eu não vou voltar. Vou, Chico. Diga para ela que ela vai voltar até que ela aprenda a amá-lo. E não suportá-lo. Nós temos essa fala, né? Eu vou ficar com ele até o fim dessa encarnação, sem aprender a amar, vai voltar. Da próxima, vai voltar. Aquele filho difícil que eu suporto e falo, não quero mais ir com ele, vou voltar com ele. Aí na condição diferente, porque é assim que a gente evolui. Qual que é essa condição? A condição é, eu mudo meu papel.
que os espíritos fazem? Eu venho sempre como filha, filha, filha. Então vamos inverter numa outra perspectiva, sob uma ótica diferente. Como que eu reajo? Não mais como filha, mas como mãe. Não mais como filha, como pai. Como irmã naquela situação. Como? E aí a gente vai lentamente aprender a amar. E aí quando eu aprendi a amar, eu me liberto. Quantos amores nós temos e deixamos para trás? Não vamos reencarnar com eles mais. Não, porque já aprendemos a amar. Só em missões. Nós vamos reencarnar com aqueles que são os nossos desafios, porque eles são oportunidades. O difícil é a oportunidade. Porque é o irmão difícil. A gente não quer ser perfeito? É aquele ser difícil dentro do nosso lar que mostra quem a gente é. É ele que me desequilibra. Se ele me desequilibra, eu percebo que eu sou ainda muito desequilibrada. Se eu me irrito, eu percebo que eu sou uma pessoa ainda que se irrita facilmente. Então nós vamos percebendo. Se ele me irrita, por quê? Porque ele mexe com o meu orgulho, eu me descubro extremamente orgulhosa. Graças a Deus, ele mostra quem eu sou. É muito difícil, eu estou falando, me colocando, mas são desafios sim, para nós, nessa linda cavalgada, nessa linda caminhada que nos leva ao Pai. Porque a evolução ela é vertical, ela não é horizontal. Ela não é. Eu não me dou bem aqui, ali, ali. Não, é muito mais profunda. Porque, além de tudo, eu estou me relacionando com o Pai. Quem eu verdadeiramente sou? E esse meu ser de perfeitos? Então, vamos pensar, acompanhar um pensamento. Aqui tem os caracteres da perfeição. Quais são os caracteres da perfeição? Aí nós podemos pensar, nossa, a misericórdia. Nós somos misericordiosos? É desafiador. Humildade. Somos realmente amorosos? Ou amamos só aqueles com quem a gente convive? Ou amamos só aqueles, nem sempre com quem a gente convive também, né? Porque nós temos, e isso a doutrina também nos explica de maneira esclarecedora. Ela coloca, nós temos afinidades, sintonias espirituais. São afinidades. São conquistas já da alma. Então, esses caracteres da perfeição, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Difícil. Mas esse amai os vossos inimigos, ele não está dizendo que eu vou ter que sair e amar alguém que matou um filho meu. Alguém que destrui uma família. Alguém que nos estupra, que estupra alguém ou que um filho e uma filha. Isso é muito difícil e está muito distante de nós. Só que essa alma, e isso que é lindo dentro da doutrina, ninguém nasce para ser cruel. A crueldade ainda faz parte desse planeta. Ela ainda está em nós. Nós somos, às vezes, não cruéis para com irmãos enquanto seres humanos, mas ainda somos cruéis com os animais. E os animais são seres da criação. São seres da criação. A gente tem um caminho a ser percorrido. São seres, são irmãos nossos, na escala evolutiva inferiores. Somos deuses para eles, mas são nossos irmãos em evolução. Se passamos por todos os reinos, qual o nosso olhar diante de tudo? Diante da natureza e o planeta? Amai os vossos inimigos. Esse que é o seu inimigo hoje, ele vem como seu filho amanhã, para que a gente aprenda a amar e a esquecer o nosso passado. Mas aí, já na barriga, a mãe sente repulsa, porque ela reconhece a energia do inimigo, porque é física, é lei. Essa é a beleza da doutrina. Na verdade, eu sinto que a doutrina, ela é religião porque ela fala do religare com o Pai.
Mas ela coloca esse Pai de uma maneira muito diferente. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E não quem, mas que. Então, esse Deus que eu não consigo compreender, eu sei o que ele não pode deixar de ser. Ele não pode deixar de ser bom, justo, misericordioso. Ele não pode deixar de ser onipotente, onipresente. Isso eu sei. Mas o que ele é, eu não sei. Minha alma, nossa consciência ainda não é tão expandida para poder compreendê-lo. Mas um dia nós o compreenderemos. Existe um livro chamado Na Era do Espírito. É Chico Herculano Pires e Emmanuel. E Emmanuel, então, e Chico, que eu lembrei dessa passagem que gravou muito para mim, foi muito importante. O Chico queria entender Deus. Porque para ser de perfeitos, a gente não pode esquecer os atributos dele. Porque compreendê-lo, nós precisamos de muitas encarnações. Nós temos um longo caminho. E Chico, então, queria compreender e pediu a Emmanuel que explicasse. E Emmanuel disse para ele: Chico, fique com o Pai Nosso, que já está de bom tamanho para você. Se para Chico o Pai Nosso estava de bom tamanho, fiquei imaginando, imagine para mim. Né? Fique com o Pai Nosso. E Chico insiste. Então Emmanuel projeta, como se fosse uma TV. E Chico, então, olha e ele começa a ver o local onde ele estava. Sabe, até já passou uma vez, isso eu vi na internet. E daquele local onde ele estava, que ele foi se ampliando, e viu o bairro, cidade, estado, país, até que ele viu o planeta Terra. Aí no planeta Terra, ele viu tudo numa profunda harmonia. E aí ele passou o planeta, viu o sistema solar, e tudo em uma perfeita harmonia. A nossa galáxia, tudo numa perfeita harmonia. Outras galáxias. Até que o cérebro, a mente, se cansou tão profundamente que ele pediu para Emmanuel: pare, já está de bom tamanho para mim. Gostaria de ir para o meu quartinho e tomar um cafezinho. Está lá, na Era do Espírito. Então, se para ele, para nós, mas quais são esses atributos? Jesus vem trazer isso de uma maneira linda para nós, porque Jesus vem dizer para a gente amar os inimigos. Ele vem falar de justiça. Ele vem falar e exemplificar o que vem a ser caridade. Ele fala de amor. Ele fala de amor por todos os seres do universo. Ele tinha o mesmo comportamento para com todos os seres. Então ele nos mostrou uma justiça que nós desconhecíamos, porque até então, enquanto seres em evolução, e certamente lá nós estávamos, o que a gente conhecia e conhece profundamente ainda é a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, que vem de maneira ainda intensa. Aí ele fez isso devia acontecer com ele. Só que a gente agora, como espírita, nós tentamos controlar a nossa fala, porque o pensamento ainda vem, o sentimento ainda vem, mas estamos num processo de amadurecimento espiritual. Então, nesse processo de expansão de consciência, nós tentamos controlar esse sentimento, né? Esse sentimento que ainda é tão forte em nós, para que a gente consiga manter o equilíbrio. E nem sempre nós conseguimos, porque somos mais primitivos do que seres que habitam mundos felizes, seres evoluídos. Jesus diz
amai os vossos inimigos. Mas fica muito distante. Isso só é possível se nós acreditarmos em reencarnação. Sem a reencarnação, isso fica muito distante para a nossa alma. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Tem que ter reencarnação. E orai por aqueles que vos perseguem. Eu acho que isso a gente está aprendendo. Qual o caminho para esquecimento de ofensas, para perdão de ofensas, para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso equilíbrio mental, para o nosso equilíbrio emocional? É a prece e o trabalho. A prece e o trabalho. O trabalho voluntário é o trabalho abnegação. O trabalho voluntário é o trabalho que cura. É o trabalho de dentro para fora. Esse é o que transforma a nossa alma. E que nos cura. Porque a gente vai com a sensação que está fazendo bem para o outro. Quando, na verdade, somos nós que recebemos. Como nós estávamos conversando. Quando eu estou aqui, eu sinto que tudo que eu falo é para mim mesma. Né? Aquela história que eu sou mais próxima, né? Minha orelha é a mais próxima. E Jesus continua. Ore por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Amar quem nos ama. Que mérito tem isso? Ah, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Tá fácil. É muito fácil. Aqueles com quem a gente tem afinidade, a nossa família, e o vizinho difícil? E o colega de trabalho que nos importuna, que nos incomoda, e aquele filho que nos desafia, e aquele pai que eu acho que eu não merecia. Então, amar só quem nos ama, que mérito. Jesus dizendo para nós, é a fala dele. E ele diz, os publicanos o fazem também. E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Eu só cumprimento quem me cumprimenta. Eu entro no elevador. Se ele me cumprimenta, eu cumprimento. Se ele não me cumprimenta, eu não olho. Ainda somos assim, né? Os pagãos não fazem, o fazem também? Sede, pois, essa frase é uma frase que me perturba e me perturbou há muito tempo. Eu não sei se é a vocês, mas essa eu fiquei com ela há muito tempo, ruminando, enquanto ser primitivo. Porque ele diz assim, Jesus diz, sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Se o Pai é absoluto, e nós nunca seremos absoluto, porque nós somos o relativo, como eu posso ser perfeita como meu Pai Celestial? Se Pai é um só. E se ele não é um ser? Como eu posso ser perfeita como o meu Pai? Eu posso sair daqui? Sim. Como eu posso ser perfeita como o meu Pai? Ele diz, eu vou repetir. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Pai não é o Criador? Nós somos co-criadores, mas não seremos o Criador, porque Deus é único, não é isso? É. Onipotente, onisciente, não é isso? Onipresente. Só que existe nesse pronome a resposta. Porque Jesus disse, sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele poderia dizer, como meu Pai, como nosso Pai, porque muitas vezes, na fala de Jesus, tá meu Pai. Algumas vezes, nosso Pai.
e outras vezes vosso Pai. Conforme nós vamos evoluindo, e dentro desses atributos de Deus, Ele é misericordioso, Ele é justo. Existe algo chamado justiça divina. Essa justiça divina, ela é perfeita. Se nós sabemos que ela existe e que ela é perfeita, então nós sabemos que nós não passamos nada nessa vida sem ter um porquê. Não existe. E aí é que a gente para e reflete e nós sabemos que a vida só faz sentido se houver reencarnação. Para essa justiça divina. Porque as diferenças são inúmeras. Só que a cada encarnação, eu expando a minha consciência. A cada encarnação, mesmo que seja milimetricamente falando, porque o processo evolutivo é lento e gradual, ninguém dá saltos, né, evolutivos de um momento para o outro, é lento e gradual. A cada encarnação, eu vou lentamente expandindo a minha consciência. Para que eu possa, a cada encarnação, compreender e abarcar e conseguir entender o que vem a ser um pouco esse Criador. E o que vem a ser então essa misericórdia? E o que vem a ser então essa justiça? E nesse processo evolutivo lento e gradual, eu vou descobrindo que tudo que acontece comigo, eu sou a única pessoa responsável por absolutamente tudo. E que nós vamos expandindo essa consciência e despertando e tendo esse despertar lentamente. Ele diz aqui, olha como é lindo o Livro dos Espíritos, né? Tem aqui, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, atributo da divindade. Tá aqui. Livro dos Espíritos, item 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos Espíritos. Não. É um sentido que lhe falta. Então, para começar, a gente não compreende Deus. Só para começar. Né? Não. Será que é dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos. Quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria, ou seja, quando a gente não precisar mais reencarnar em mundos como esse, né? Bastante primitivos ainda. Então, quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e quando pela sua perfeição estiver próximo da divindade, então haverá e a compreenderá. Quando estivermos próximo da divindade, aí nós a compreenderemos. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Os espíritos respondem, sim, algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, as entrevê pelo pensamento. Então, quando nós saímos dessa condição nossa, do mundo material, e é muito interessante, eu escutei um dia um palestrante, na verdade, ele era um físico quântico, e ele disse assim, que a física, que um dia o materialismo iria acabar por falta de matéria. Por quê? Porque, segundo Chico, matéria é luz coagulada, é energia densificada. Que é isso que os espíritos fazem, hein? O que os espíritos fazem? Eu não sei se alguém já fez já fez o curso de médiuns, ou estão fazendo o curso de médiuns, né? Então, tem um tipo de mediunidade onde eles conseguem, na verdade, o que eles fazem? Isso aqui se desmaterializa, ele transporta isso para outro lugar. Os espíritos fazem isso com a gente em casa, e a gente não percebe. Sabe quando eles querem criar um tumulto?
Então, a chave desaparece, você fica procurando a chave, xingando, brigando. Eles fazem. Os espíritos, isso aqui, ó, não sou eu. Os espíritos, Kardec pergunta, os espíritos influenciam? O quanto eles influenciam em nossa vida? Muito mais do que vocês possam imaginar. Aqui. Então, quantas situações que nós achamos que foram situações do acaso, do dia a dia? Não. O que eles fazem com isso? Desmaterializa. Chum. E depois, ali, do outro lado, chum. Parece coisa, né? De dimensões. E os espíritos explicam isso com muita clareza. Está lá no livro dos médiuns, para quem quiser estudar. Então, quantas coisas acontecem em nossa vida que são os espíritos nos desequilibrando, porque nós temos, infelizmente, muitos amigos, irmãos, inimigos desencarnados. Porque se essa é a minha melhor versão e eu ainda sou tão imperfeita, eu certamente tenho irmãos, inimigos de vidas passadas, que nos perseguem certamente. Então, para a gente refletir, ele diz, nós compreenderemos melhor à medida que nos elevamos acima da matéria. Quando a gente começar a compreender, então, que essa vida que a gente acha que é o máximo, que nós brigamos e disputamos, que nós nos desentendemos com os nossos ex-companheiros, ex-companheiras, alguém que a gente um dia amou tanto e que hoje não suporta nem a presença, que a gente tem que aprender com pais que são difíceis, muito difíceis, mas são os que a gente precisou, que precisamos para aprender a respeitá-los, os filhos, a grande oportunidade do refazer. E através desse processo doloroso, porque a dor é a maior mola propulsora para a nossa evolução, ela nos impulsiona para que a gente saia do nosso quadro ainda do egoísmo, que é tão presente ainda no nosso planeta e no tipo de mundo que ainda, e no patamar evolutivo que ainda nos encontramos. E ele continua. Aqui, isso é muito lindo, porque ele vai falar exatamente aquilo que eu disse, que os atributos de Deus, todos os atributos de Deus, quer dizer, nós sabemos que ele não pode deixar de ter. Nós sabemos disso. Exatamente o que ele é, estamos distantes, porque estamos distantes dessa perfeição ainda. Mas queremos essa perfeição. A nossa alma já almeja viver mais em paz, ter um mundo mais fraterno. Isso está acontecendo. Olha quantos lugares como esse. Nós ficamos com foco no negativo. Nós temos que sair disso. Nós ficamos com foco no negativo, no pessimismo, na dor, na tragédia. A tragédia sempre existiu. Nosso mundo é material. Ela sempre existiu. Mas nunca se falou tanto em amor. Tantas ONGs. Nunca se falou tanto em fraternidade. Nunca. Em todo lugar, em todo canto, a gente hoje olha e sente quanto isso é muito mais forte. É muito mais forte. E a gente pode perceber que os jovens, eles são mais tolerantes, têm menos julgamentos em relação ao outro. Eles estão muito mais evoluídos do que a gente já. Nós sabemos que estão reencarnados diversos tipos de espírito nessa fase de transição planetária, né? Nós temos espíritos que estão reencarnando e que são espíritos de escola, né? Segundo Divaldo, Joana de Ângeles diz que até Francisco estará conosco. Então, esses espíritos estão conosco. Eu vou dividir um sentimento meu. Quando nós estamos como nós estamos, é uma família.
Nem sempre a gente sente essa beleza. O ambiente, nesse momento, ele é extremamente sutil. Né? Tenho certeza. Porque assim, a sensação e a emoção é intensa. O coração acelerado, se o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista espírita, se ele estivesse aqui, ele pegasse meu pulso, ele iria falar da influência nesse momento. Né? Porque fisicamente existe uma mudança orgânica. E essa mudança orgânica faz com que o nosso campo, o nosso magnetismo, o nosso campo energético, ele se transforme e eu brilho a vossa luz. Um pouquinho que a gente tem, né? Falo que nós somos luz de lamparina, para quem ouviu falar em lamparina, né? Estou dizendo a minha idade aqui. Mas é aquela luzinha que a gente tem, todos nós temos. Está em nós. Existem já espíritos, quando nós nos reunimos em congressos espíritas, a gente sente ali um oásis de luz e emoção. E muitos desses espíritos jovens que estão chegando, esses meninos tipo Arthur Valadares, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Vitor Hugo Menino, já ouviram falar desse ser? Então, eu aconselho vocês pesquisarem. Ele chama Vitor Hugo. Ele tem exatamente a idade que Emmanuel teria. Ele estuda letras, ele é mineiro, ele é de uma bondade. Ele tem 22 anos, ele está com um morador de rua morando com ele agora. Eu o conheci, eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, foi uma coisa muito... Foi ouvindo um palestrante, ele fez um comentário, aquilo me chamou a atenção e eu fui pesquisá-lo. E reparei que ele está em vários congressos já. Porque ele tem 22 anos, mas ele é um espírito extremamente velho. Muito velho, com muito conhecimento. Ele fala de Emmanuel lindamente. Ele conhece todos os livros de Emmanuel. Ele vai falar, ele vai citar, ele vai... E ele é até meio arqueadinho, assim. Ele é de uma humildade e ele diz, como o Chico dizia, não me chame de Chico, mas sim de Cisco. Ele diz a mesma coisa, não me chame de Vitor Hugo, é um nome muito imponente, me chame de menino, eu sou um menino. E ele fala lindamente sobre o Evangelho. E ele nos toca muito, ele nos toca profundamente, porque ele é uma alma de luz, eu não sei quem está ali, mas é um espírito de escola, certamente, com o conhecimento que ele tem, que ele apresenta. E existe um grande companheiro dele, que chama... sobrenome é Silveira, quero lembrar, Gustavo Silveira, que é outro menino. Aliás, eu fui para um congresso cheio de jovens e eu vim simplesmente encantada, porque eles estão ao nosso redor, eles estão trazendo uma fala muito profunda, mostrando não só a doutrina, mas mostrando o que vem a ser essa nova era. O nosso pensamento hoje, o nosso comportamento hoje, esse ser de perfeitos, nós estamos entrando na nova era. Mas o nosso comportamento ainda está preso no nosso passado, é atávico. Então, que nós consigamos ter um olhar mais profundo para nós mesmos e para perceber que tudo nos incomoda, está em nós. E que aquilo que o outro te incomoda é reflexo só seu. Então, como tem que ser o nosso comportamento para o nosso irmão? E quando a gente lê, e aqui na Gênesis, quando ele fala, né, no capítulo, esse primeiro, Caracteres da Revelação Espírita, ele diz, toda a doutrina, os 5 livros, eles se entrelaçam de uma maneira perfeita, onde tudo é respondido. Por isso, muitas vezes a gente diz assim, vamos começar a ler, estudar a doutrina. Vamos começar estudando com Kardec. Foi ele que nos trouxe. Com todo respeito a todos os outros escritores, porque ele não foi um escritor. Na verdade, Kardec não escreveu nada. Ele compila e organiza o que os espíritos trouxeram.
Foram os espíritos, não foi Kardec. Muito pelo contrário, ele duvida o tempo todo, ele repete as mesmas perguntas, testando os espíritos para ter certeza que as respostas eram condizentes. Então, Kardec faz todo esse trabalho. Tem gente ainda discutindo Kardec. Eu não quero discutir Kardec, eu vou estudar Kardec. E, obviamente, a gente pode ler tudo que vem de Chico, Emmanuel, André Luiz, para que a gente, então, não confunda e não busque misticismo onde não existe. Vamos desmistificar a doutrina e a nossa vida. Esse é o caminho. Não adianta eu acender vela e ficar colocando um tanto, nada contra. Nada, absolutamente. São fases evolutivas. Mas se a mudança não vem de dentro para fora, não vai ser o externo que vai, não vai ser a vela acesa que vai me proteger. Na verdade, ela é mais um recurso que me ajuda a elevar o pensamento. Mas o que realmente ajuda é a música. A música tranquila, que nos eleva, porque muda a nossa vibração. Então, que a gente consiga compreender que é muito mais profundo. E aqui, em Gênesis, que é um livro que a maioria dos espíritos nunca estudou, que é chato. Mas aí a gente começa a estudar, ver a beleza. Não é chato nada. Existe uma parte que é a criação, né, do planeta. Aí eu preciso da ajuda dos universitários ali, né? O nosso irmão que estuda física, que sabe que nos apoia. Mas ele diz, olha, é o primeiro capítulo, Caractere da Revelação Espírita. E ele diz assim, ó, a parte mais importante da revelação do Cristo, porque o Cristo é que vem nos dizer qual é esse caminho para ser perfeitos. Ele não era o evangelho vivo? Se a gente quiser ser perfeito, nós temos que seguir as pegadas do mestre. Os exemplos do mestre. Não é isso? É seguir o exemplo dele. Ele era o evangelho vivo, não deixou nada escrito. E aí ele diz, a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre que considera ele a divindade. Então, como ele traz esse Deus para nós? É aquilo que eu falei, é Deus Pai. Quando ele diz, na oração dominical, que ele ensina, dizendo, Pai nosso, ele nos nivela, somos todos irmãos. Porque se é Pai, o que ele estava dizendo de maneira subliminar? Somos todos irmãos. Então esse Deus, ele não é mais aquele Deus que eu temo, porque a gente traz isso de encarnações passadas, né? Assim como a lei de Talião. Então nós trazemos, isso é atávico, e nós temos mesmo isso, do Deus que pune, ó, Deus castiga, hein? Deus está vendo, né? Esse Deus deixou de existir. Jesus trouxe ele para nós. Foi Jesus. Então, ele nos mostra esse Deus Pai. Por isso que Emmanuel disse para o Chico, na Era do Espírito, ele disse, fique com o Pai Nosso, que está de bom tamanho. Aí ele, aqui, no capítulo, aí só que, ó, ele dá a cada um segundo as suas obras, que é aquilo que a gente conversou. Eu só tenho aquilo, eu só recebo aquilo que eu plantei. É lei de ação e reação. É lei. Está em tudo. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caractere de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, com um Deus imparcial, soberanamente justo, soberanamente bom e misericordioso. Ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e a vosso próximo como a vós mesmos. Ele não disse, ame a sua família como a vós mesmos.
E é isso que nós estamos começando a compreender. Sabe isso de família que a gente tem? Vai acabar um dia. Família é um processo evolutivo. Um dia nós vivemos lá, vamos pensar Pedra Lascada, o Homem da Caverna, nós por nós, egoísmo puro, sobrevivência, instinto. Aí nós fomos descobrindo o quê? Que lentamente na história do homem, do ser, a gente precisou do outro. Lentamente. Aí formamos famílias. Matávamos por terra, por família. Duelávamos. Duelamos ainda. Duelamos aqui, ó, com o outro mentalmente, mandando energia, discutindo. Ainda. Esses traços ainda são muito fortes dentro de nós. Aí nós estamos agora num processo de família ainda. Mas já estamos entendendo que é a família nossa, a fraterna. Para ver Emmanuel, André Luiz, e falar, olha, aquela minha família da terra não é a minha família espiritual, aquela é a minha família resgate. É com aquela que eu tenho compromisso. Mas a minha, quando eu desencarno, eu vou para outro lugar. Oba! Né? Eu vou para outro lugar. E essa família, lentamente, ela vai se ampliando, assim como a nossa consciência, porque nós vamos amando. Aí, como você chama? Mara. Aí eu descubro que eu tenho que amar a Mara. Da mesma maneira, o Marcos. Que eu tenho que amar os meus filhos, meu companheiro, os meus pais. Então, nós vamos descobrindo que essa família não é mais aquela que se resume ao marido, esposa e filho. E até isso está colocado em xeque hoje. Porque as famílias não têm mais essa padrão. Tudo isso que acontece é para a gente refletir. Então, essa família, eu estou aprendendo que é maior. Que eu tenho que amar meu vizinho, o irmão difícil, os desafios. Então, essa família vai chegar um momento no processo evolutivo que ela deixa de existir. Porque essa família, ela vai se ampliar. É a família espiritual, a nossa família fraternal. Vocês acham que enquanto espíritas nós vamos reencarnar no Brasil de novo? Ah, espero. Melzinho na chupeta de novo? Seremos os discípulos de Jesus, levando o Evangelho aos locais onde ele ainda não é aceito. Essa é a realidade. Vai ser feito o convite. Na verdade, Jesus está nos convidando o tempo todo. Acordem para vocês me ajudarem. Somos nós os responsáveis pela evolução desse planeta. Não vai acontecer um milagre, de repente vai chegar um excelente, maravilhosos governantes. Estão chegando, lentamente. Mas é a nossa transformação moral que vai fazer com que o planeta vibre em outra sintonia. É a nossa modificação moral. E o que ele diz aqui para o ser de perfeitos, para eu aprender a amar? Como eu começo a amar? Como que eu evoluo? Duas maneiras, estudando e desenvolvendo meu sentimento. Isso fica muito claro dentro da doutrina. Nós estamos estudando e compreendendo, mas ainda não sentimos. Principalmente o sentimento. Exatamente. Tem muitos irmãos e irmãs aí que lá atrás levaram a doutrina no respeito, na coragem, no seu espírito, levaram o evangelho, né? Temos sofrendo ameaça de ser preso, né? O Chico foi preso, na cadeia, E vários irmãos, né? aproveitou uma pessoa numa cadeia, no centro espírita. As pessoas tiveram até ser presas. E outros irmãos e irmãs aí que puderam estudar, mas tinham sentimento também. Isso também. Se nós usamos mal a nossa inteligência, a gente vem numa condição que a gente não vai ter acesso ao estudo, por exemplo. Então a gente vem numa encarnação onde isso é tolhido. Porque eu usei mal, porque não valorizei, porque desperdicei, porque não fiz aquilo que eu tinha eu estava disposto a fazer. Eu me dispus a.
Então, tudo que você vai malbaratar, você vai responder. Absolutamente tudo. Tudo. Existe uma lei perfeita em tudo. Pode falar. Uma reflexão. Você falou de a gente ser uno com os nossos irmãos, com o sentimento de fraternidade, buscar essa união, né? Só que eu vejo que tem que ser primeiro do núcleo básico da célula máter da sociedade. Você disse que hoje está sendo a prova isso. Mas talvez a gente tenha, assim, uma reflexão minha, posso até estar errado. Tentar resgatar realmente essa célula máter, mesmo que não seja com aquilo que você gostaria que fosse suportar, tentar amar, para chegar a tentar amar, mas sem romper o relacionamento, sabe? Porque para você chegar a ter essa união com a sociedade, com os vizinhos, com a comunidade, com a sua cidade, o estado, o país, a humanidade como um todo, acho que tem que começar, pelo menos, de dentro. Seu, individual, e desse núcleo familiar. Só que hoje, eu posso até estar com algum pensamento enviesado, mas o pet é o filho, as pessoas se contentam em viver solitárias. Eu não quero confrontar o seu pensamento, mas talvez buscar a família ajude a gente a ser mais fraterno para a humanidade como um todo. Como você chama? Aloysio. Aloysio. Aloysio, eu entendo o seu raciocínio, né? E existe algo no nosso, ainda no nosso, nós somos um planeta em transição, estamos em transição, né? Estamos em transição. São diversos espíritos que aqui estão e nós estamos tendo a grande oportunidade, porque somos trabalhadores da última hora. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Jesus esteve conosco, mas e a gente tem dificuldade para compreender a fala dele. Então nós estamos tendo essa grande oportunidade. Existem espíritos em diversas condições de alma, de processo evolutivo ainda. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Agora precisa sair de dentro de nós. Se nós dermos o primeiro passo, o que eu quero dizer, você não vai modificar, e nem eu almejo isso, né? Na verdade, quem me dera, porque eu estou muito distante disso, né? Mas assim, se a gente começa fazendo a nossa parte, por exemplo, se eu já saio e já tenho um olhar diferente, se eu consigo cumprimentar o meu vizinho, mesmo aquele que é difícil, que é desafiador, se eu já consigo ter se eu já consigo não bater de frente com aquele que me desafia, é um processo evolutivo lento. Se aquela pessoa, como você falou dos pets, né? Edivaldo tem até aquela prece onde ele diz, se você mora sozinho, né, que você tenha um cão, porque ele também é um processo evolutivo. E cada um de nós está num processo. Agora, aquilo que eu dou é aquilo que eu tenho. Se ele só tem isso para dar, que seja pelo animal, mas é por um ser vivo, que está nessa condição. O que eu tenho que mudar o olhar não cabe a mim julgá-lo, cabe a mim compreendê-lo. E dizer simplesmente que está tudo certo. O que eu posso fazer? Orar, pedir fortalecimento para a minha alma, que ainda é tão imperfeita. Tentar fazer a minha parte na sociedade, porque é isso que você falou, sai de nós, para depois a família, aí nós temos toda a sociedade, a humanidade, e é assim que nós vamos ampliando e nós vamos evoluindo, tendo um olhar mais amplo, essa expansão de consciência, que é gradual, que é bem gradual, mas que está longe do nosso poder de controle. Eu não sei se eu me fiz. E aí ele diz, quando ele fala assim, olha, amar o próximo como a vós mesmos, como a nós mesmos, né, como a vós mesmos, ele
Essa é uma frase que uma vez Chico explicou, porque se ele dissesse, primeiro se ame, que na verdade é de dentro para fora. Se eu ainda nem me amo e não me respeito, estou tão distante disso, olha o quanto a gente se autodestrói constantemente, com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, não é? Com o nosso excesso em tudo, excesso de fala, falta de escuta e humildade, excesso de alimentação, excesso de tudo. Segundo André Luiz, a maioria de nós chega lá antes do tempo. Nós aceleramos o nosso processo de desencarne pelo processo de autodestruição das nossas células, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas frustrações. Nós temos, olha aí, tanto, né, desse nosso processo de tristeza profunda. Então, que a gente está começando a entender, somos espíritos falíveis, sim, mas perfectíveis. E temos marcas profundas, mas hoje eu estou aqui, tentando fazer diferente. O vazio existe. Talvez a perda de tempo de tantas encarnações e tantas oportunidades perdidas, mas que hoje eu consigo entender que eu preciso aproveitar o fim da minha existência, porque eu estou mais para o fim. Então eu preciso tentar fazer diferente. É fácil? Não. Consigo? Não. Caio toda hora. Mas como dizia o Chico dizia que o hino dele era levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, uma música super antiga, mas que é isso mesmo, é o tempo todo, é queda, levantar, é queda, é isso que evoluir. E o que vai ser mundo de transição? O que é mundo de regeneração? É regenerar pensamento e comportamento o tempo todo. Não é super evoluído, não. Refazer pensamento, nós já estamos nisso. Você vem um pensamento, você fala, não posso pensar desse jeito. Faz uma coisa, fala, nossa, isso aqui não está mais adequado. É isso que a gente está fazendo, se regenerando. E que a gente tem... Pode falar, Kleber. Essa pergunta do Aloísio. Eu demorei muitos anos para entender isso, que Jesus tem uma passagem, né, que está no capítulo Honrai o vosso pai e vossa mãe do Evangelho, que é uma passagem muito difícil da gente compreender. Quando chamam Jesus lá, dizendo que a mãe e os irmãos estavam procurando ele pergunta, quem são minha mãe e meus irmãos? Uhum. E isso parecia ser muito contraditório. Para sua alma. Parecia ser muito contraditório naquela época, porque a questão familiar sempre foi uma coisa muito forte, né? Como você mesmo falou, se matou e se disputou muito por conta de famílias, por causa de sobrenomes. Mas é o processo inicial. Se a gente tem que aprender a amar o nosso próximo, nós temos que começar a aprender a amar aqueles que estão próximos fisicamente. É o primeiro passo. Família, que é onde estão os maiores desafios. E aí a gente vai lentamente expandindo. É lento. Quando Jesus virou e falou assim, quem é a minha irmã, minha mãe? Não porque ele negava a eles, mas Jesus já estava querendo nos dar a dica de que essa família ela vai crescer. Muito maior. E ela é muito maior do que essa que hoje a gente tem. Né? Então, ele não estava negando aquela mãe e aqueles irmãos, mas ele só estava querendo nos dar a dica de que essa família tende a crescer. Porque Jesus não falava, ele não olhava, ele não conversava com eles, ele sabia que ele estava falando para o futuro. Ele sabia. Ele deixou as parábolas, porque ele não estava falando para eles naquele momento, porque ele sabia que eles não tinham condições de compreender. Como o próprio Pedro, quando ele diz, Pedro, tu me amas? Ele repete, Pedro, tu me amas? Porque, na verdade, na linguagem que Jesus usava, ele usava aramaico, ele usava o amor, e se a gente for estudar isso, porque existem várias formas de amor, né, em grego. E ele não conseguia compreender, até que ele percebe que Pedro não conseguiu, e da terceira vez, então ele usa a mesma palavra que Pedro usou para dizer, Pedro, tu me amas. Então, nós estamos distante disso. Para eu terminar, porque já me deram o sinal que eu tenho que terminar, eu só queria terminar com isso aqui,
que eu acho que assim fica numa clareza muito profunda e para ter uma prece para a gente refletir com Maria Dolores. E ele, para a gente fechar, a frase que eu fiquei muito tempo pensando que não fazia sentido era: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós nunca seremos perfeitos como o Pai. Porque a perfeição do Criador é a perfeição do Criador. Mas Jesus dizia: meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. Então ele disse: sede perfeitos como o vosso Pai. Ou seja, o que o Pai representa para você, seja como Ele. O que Ele representa para você, bondade, seja bondoso. O que Ele representa para você, amorosidade, seja amoroso. O que Ele representa para você, perdão, perdoe. Então, seja perfeito como o vosso e não como o meu. Porque Ele tinha noção do que era o Pai. E nós não temos. Então, para a gente terminar, eu vou ler. Esse é um convite da caridade. Vamos começar a caridade para conosco. Nós precisamos aprender a se amar. Para a gente passar até o fim, ficar até o fim. Não vamos partir antes. Então vamos aceitar esse convite de Maria Dolores. Aqui, Maria Dolores, convite da caridade. Coração, sigamos juntos. Não te agrilhões a problemas. Esquece mágoas. Não temas. Vara a sombra em derredor. Sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina em que a bondade divina levanta um mundo melhor. Onde alguém chore ou se fira, nas provas em que se apura, onde os filhos da amargura estejam sofrendo a sós, tanto quanto nos recintos do conforto nobre e raro, se alguém precisa de amparo, aí serviremos nós. Não vaciles, vem conosco, mesmo se a dor te avassala, alegria, vem buscá-la no campo do eterno bem. Quem trabalha por amor, quanto mais se sacrifica, encontra a vida mais rica, tanto mais serve, mais tem. Se receias lutas novas, ante os novos horizontes, caminha. Não te amedrontes. A estrada de paz e luz, na execução das tarefas, que o céu nos traz e confia, nos passos de cada dia, o companheiro é Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.